Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico que é a vitamina D. Então a vitamina D é uma vitamina que entrou na moda há alguns anos e muito tem se falado sobre os benefícios da vitamina D. Se tornou na moda a um ponto que muita gente acreditava que a vitamina D seria a substância milagrosa para a saúde. E aí, inclusive, se tornou um hábito de muitos indivíduos, inclusive indivíduos jovens e saudáveis, de estarem tomando polivitamínicos e suplementos com vitamina D. Alguns deles, inclusive, com doses muito altas, além do que é considerado seguro para a saúde e muitas vezes sem indicação médica. Então, a vitamina D, quando bem indicada, tem reais benefícios para a nossa saúde, mas quando tomada de forma incorreta e numa dose excessiva, além do que é considerado seguro, pode trazer riscos, inclusive riscos graves, como intoxicação pela vitamina para o nosso organismo. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a vitamina D, entender o que é a deficiência da vitamina D, para depois então a gente falar sobre os benefícios dela para o nosso organismo. Então, o que é a vitamina D? A vitamina, na verdade, é um hormônio que é produzido na nossa pele através do estímulo da ação da luz solar. Para essa produção ser satisfatória, a gente teria que ter uma exposição média de 20 minutos à luz solar. Isso varia de acordo com as características genéticas e a cor da pele do indivíduo, mas em média é essa quantidade. E ela pode ser ingerida também através da dieta. São poucos os alimentos que contêm vitamina D, alguns peixes, em menor quantidade ovo, fígado de boi, mas é muito difícil que alguém consiga suprir as suas necessidades de vitamina D através da dieta, porque a disponibilidade é muito pouca. E o que é que ela faz no nosso organismo? A vitamina D vai atuar em diversos sistemas, como no sistema imunológico, no sistema cardiovascular, no sistema metabólico, mas a sua principal ação é estimular a absorção de cálcio no intestino, que é uma substância fundamental para a regulação da formação do osso. Então, a principal ação da vitamina D vai estar relacionada ao metabolismo ósseo, a formação de osso de qualidade. E essa vai ser, consequentemente, a principal indicação da sua reposição. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre a insuficiência da vitamina D. A insuficiência da vitamina D, que é quando a gente tem um nível de vitamina D abaixo do que é considerado normal, é uma condição extremamente comum na nossa população. Entretanto, as deficiências graves não são mais comuns, são muito raras hoje em dia. Seja porque nós diagnosticamos muito mais a deficiência e acabamos repondo a vitamina D, seja porque também alguns alimentos hoje em dia acabam sendo fortificados com a vitamina D. Então, a deficiência grave é rara, mas a insuficiência leve é muito comum. E quais são as principais causas da insuficiência da vitamina D? Quais são os fatores que levam a essa vitamina D estar no nível baixo no sangue? Então, uma ingesta inadequada, insuficiente através da dieta, que como a gente viu, é praticamente impossível a gente ingerir a quantidade necessária só através dos alimentos. A exposição solar insuficiente, que hoje é praticamente a regra, quase ninguém acaba se expondo à luz solar de forma adequada, seja pelos riscos de câncer, pelo fato de acabarmos trabalhando em locais fechados e não tendo tempo de se expor à luz solar, que é mais segura, que é aquela do comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde. Existem algumas doenças também que alteram a absorção no intestino da vitamina D, podendo levar a esses quadros de insuficiência até de deficiência mais grave. E doenças no fígado e nos rins que alteram o metabolismo dessa vitamina e fazem com que ela não se torne ativa e, consequentemente, não faça a sua ação no nosso organismo. A insuficiência leve, em geral, não vai dar sintoma, mas ela é perigosa, porque aumenta o risco de osteoporose e, consequentemente, de fraturas ósseas e de queda, principalmente nos indivíduos idosos. As deficiências mais graves, que também são mais raras, podem causar uma doença chamada osteomalácia, que é uma doença óssea mais grave,
que também aumenta o risco de fratura, da dor nos ossos mais generalizada e fraqueza muscular. Bom, e como a gente viu, como o sintoma só vai aparecer nos quadros mais graves, a gente precisa pesquisar ativamente essa deficiência através do exame de sangue, que mede a vitamina D no sangue, mas esse exame não precisa ser feito por todo mundo, não é para fazer na população geral. O exame está indicado nos indivíduos de risco, como por exemplo os idosos, pacientes com maior risco de desenvolver osteoporose, e aí a gente tem que pesquisar e tratar esse grupo de risco. Então vamos para a parte que mais interessa, que são os benefícios e as indicações da vitamina D. Eu tentei trazer aqui os tópicos principais que os pacientes acabam trazendo como dúvidas. Então, só lembrando que essas indicações e esses benefícios estão relacionados com a reposição da vitamina D em doses seguras e visando deixar a vitamina D no nível normal e não aquelas doses altíssimas que são encontradas em alguns suplementos. A dose de reposição vai depender, obviamente, da situação de cada paciente. Então, alguns pacientes com níveis mais baixos vão precisar de doses mais altas e isso vai da indicação médica, vai da recomendação médica. Mas só lembrando que esses benefícios que a gente vai falar são os benefícios encontrados com a reposição visando deixar a vitamina D no nível normal, tá? Então, vamos lá. Primeira indicação. A indicação para uma boa e adequada saúde óssea, para uma adequada formação óssea. Então, esse benefício é verdadeiro e é o benefício mais bem consolidado, o que a gente mais tem evidência. Como a gente falou, a vitamina D estimula a absorção de cálcio, que é uma substância fundamental para uma boa formação óssea, para uma boa saúde óssea. Então, essa é a principal recomendação. A vitamina D é importante, associada à ingestão adequada de cálcio, né? É importante para prevenir a osteoporose e também no tratamento, tanto da osteoporose como da osteopenia. A gente já gravou aqui, eu e a doutora Raquel, que é reumatologista, gravamos alguns vídeos sobre osteoporose, sobre osteopenia, então se você tiver interesse, confere o vídeo aqui no Instagram e também no canal do YouTube. Segundo benefício da vitamina D, melhorar a força muscular e reduzir o risco de queda. Verdade também. A vitamina D, quando é utilizada em pacientes com deficiência, ela ajuda a melhorar a força muscular e, consequentemente, reduz o risco de queda. Mas atenção, para aqueles pacientes que têm deficiência, principalmente os idosos, é que vão ter esse benefício mais bem visto, certo? Entretanto, doses muito altas de vitamina D mostraram um efeito contrário. Doses além das consideradas seguras e muito elevadas podem aumentar transitoriamente o risco de queda. E atenção, como eu falei, a indicação é para paciente que tem deficiência. Paciente jovem saudável, sem deficiência de vitamina D, não tem indicação de utilizar a vitamina D visando uma melhora da hipertrofia muscular ou da força muscular. Não existe essa indicação e não há benefício comprovado nesse sentido. Terceiro benefício, redução da mortalidade geral. É verdade, embora não exista uma evidência tão bem consolidada como ocorre com os outros benefícios que eu citei, alguns trabalhos mostraram que a vitamina D pode reduzir a mortalidade geral de indivíduos com deficiência de vitamina D e principalmente idosos podem observar esse benefício, apesar de ser uma redução muito modesta, muito pequena. Aqui eu também faço uma ressalva que esses trabalhos mostraram que a mortalidade ela funcionava como uma curva em U. Então, tinha uma melhora da mortalidade quando repõe a vitamina D naqueles pacientes com deficiência. Entretanto, a mortalidade era maior com níveis muito baixos de vitamina D, mas também acabava sendo maior com níveis muito elevados. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. A vitamina D tem que estar naquele nível normal, nem com deficiência, nem com nível muito elevado. E outro benefício, prevenção de câncer. É mito. Ainda não conseguimos comprovar, embora alguns estudos tenham mostrado que poderia haver algum benefício, a gente não tem evidência suficiente para indicar a vitamina D na prevenção de câncer. Controle da asma.
essa é uma indicação um pouco controversa. Alguns estudos mostraram benefícios, outros não. De uma forma geral, a gente não usa com essa indicação. Prevenção de infecção, prevenção de doença cardiovascular, prevenção de diabetes, também são mito. Estudos têm tentado mostrar os benefícios nesse sentido, mas nenhum ainda foi capaz de comprovar que a vitamina D, que a reposição da vitamina D melhora esses quadros. E falando um pouquinho sobre a reposição excessiva. Então, repor doses muito elevadas da vitamina D pode causar intoxicação. A intoxicação não é muito comum, de fato, ela ocorre quando a gente tem uma reposição muito elevada, associada a uma ingestão elevada de cálcio, mas ela pode acontecer e é muito perigosa, porque vai acabar levando a um quadro de cálcio no sangue muito elevado, que pode causar formação de pedra nos rins e várias outras consequências. Então, é um risco. E além disso, mesmo não havendo o desenvolvimento da intoxicação por vitamina D, reposição de doses muito altas, além de não terem benefício, podem trazer riscos à saúde, como a gente viu, como aumentar o risco de queda, aumentar a mortalidade em alguns perfis de paciente. Então, atenção! Os pacientes que têm indicação de repor a vitamina D devem fazer essa reposição com acompanhamento médico, com prescrição e orientação médica, porque o médico vai avaliar a dose que é segura e que é adequada para você e vai fazer a monitorização com o exame de sangue desses níveis de vitamina D, visando manter no nível adequado. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda direct que a gente vai tentar responder todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.